A quem interessar possa, nosso videocast sobre temas da arquitetura, do urbanismo, da cidade, trazendo projetos, notícias, polêmicas, né, causos, dicas sobre esses temas, sempre com um convidado muito especial. Eu sou o Thiago Holtzman da Silva, concepção e apresentação do programa. Estou aqui com Alexandre Seboldi, da Rádio Arquitetura Escala Humana, e também nossos patrocinadores, né, do apoio cultural, Arcos Arquitetura e Consultoria Limitada, Curadoria Musical, vocês ouviram aí na abertura, curadoria do Irã Dudek, hoje com o Kraftwerk, um deles arquiteto e o outro com a família de arquitetos, né, com o pai arquiteto. Isso se reflete, Alexandre, na estética, né, e também, ou seja, na concepção musical e também na estética, né, muitas citações, né, de Neufeld, de Liszewski e outros, né, da Bauhaus, né, nos precursores aí da música eletrônica. Então vocês curtiram aí a música Das Model, do Kraftwerk. Hoje, né, conosco aqui o pai, arquiteto, empreendedor e velejador, né, o Márcio, sócio da Smart, também, né, da Neurama, da MIAG, presidente do Instituto Cultural Laje de Pedra, né, do Hotel Laje de Pedra, Kempski Laje de Pedra, atuação também no SAERGS, nas BEA, nas nossas entidades, né, e também é diretor da Associação dos Amigos do MAC-RS, Museu de Arte Contemporânea. Márcio está aqui para o nosso papo reto. Muito obrigado aí pela presença. Né? Show de bola. Valeu, obrigado. Fico muito feliz, Thiago, de novo parabenizando a ti e ao Alexandre pela iniciativa. Alexandre sempre inovando na questão de trazer temáticas da arquitetura para o grande espectro. Assim, e é importante que a gente fale sobre arquitetura não somente entre arquitetos, mas que fale com o público mais amplo possível e aí trazendo esses temas que acabam bordejando a arquitetura. É um prazer muito grande, Thiago, estar aqui recebendo o teu convite. Que bom. Isso aí. Estou à tua disposição. Estamos nesse bate-papo, até assim, é um formato mesmo de bate-papo, né? Não é uma entrevista formal, aquelas coisas como o Jô Soares fazia, né? Não é essa a pretensão, né, Alexandre? É um bate-papo, trazer assuntos aí que interessam a nós e que, né, pode ser que interesse também a muitos outros colegas. Iniciando com o primeiro bloco, que é um bloco que a gente chama O Que Tá Pegando. Hoje trazendo uma notícia publicada no ArcDaily pela Marília Matoso, agora em outubro de 2023. O título, Márcio, é o seguinte: Inteligência Artificial vai substituir os arquitetos? Então, né, tem alguma citação aqui, segundo, né, Thomas Lane, a IA pode automatizar 37% do trabalho dos arquitetos. É uma coisa que é difícil entender de onde é que se tira esse número. Né? Então, né, tal como Revit, softwares 3D, ou seja, não substituíram o trabalho dos arquitetos, mas são mais uma ferramenta. Então, ela, né, descreve, vai nessa linha, né, cita também vários possíveis usos, né, na verdade, atuais usos e usos futuros. Então, é uma matéria bem interessante. Vai estar, Alexandre, né, nos créditos, né, do vídeo aqui no YouTube. Vocês vão ter a possibilidade de linkar ali para fazer a leitura. Márcio, o que tu acha? Qual que tu acha que vai ser o impacto, né, da inteligência artificial no nosso mundo? Eu sei que é uma pergunta que está em aberto ainda. Primeiro, o que tu já enxerga disso, né, no nosso dia a dia de arquiteto, e qual que tu acha que vai ser esse impacto, né, para a profissão no nosso contexto aqui, né, brasileiro e tal? Sabe, Thiago, que a questão da inteligência artificial, para mim, vem como... Esses dias eu usei a figura do Caronte, o barqueiro que te conduz entre o mundo, digamos, o mundo conhecido e o mundo desconhecido. Quando na mitologia é o mundo dos vivos, o mundo dos mortos, existe um mundo desconhecido aí. E é muito engraçado porque muitas vezes a gente coloca a inteligência artificial, só que a inteligência artificial é fruto da inteligência humana. Claro. Houve uma criação, o ato criador desta trama. Sim, e se alimenta do que nós criamos já, né? De alguma maneira, sim, ou de outras coisas, sim, que esse é o universo desconhecido. Mas conversando esse tempo com um grande amigo, artista, André Severo, a gente teorizava um pouco sobre isso, sobre a inteligência artificial como, de fato, algo alienígena.
A inteligência artificial, ela foi concebida, criada por humanos, mas ela já virou outra coisa. Ela tem poder de virar outra coisa. E, como uma pequena introdução, para mim tem algo forte da inteligência artificial de pensar que, há 7 anos atrás, o Facebook criou uma inteligência artificial que começou a se autorrelacionar e, no autorrelacionamento, criou corruptelas da linguagem e desenvolveu uma nova linguagem, se comunicava por essa nova linguagem que não era entendível pelo humano, a ponto de criar um elo próprio, né? E eu acho que essas são as grandes utopias que começam a surgir. Que mundo desconhecido se revela por aí, né? Esse eu acho que é o grande ponto. E, de novo, as manchetes, os clickbaits, eles são generosos. 37%, quantos por cento? Esse aqui tem é aquela difícil. máxima de que 67,5% das estatísticas são criadas na hora, como essa que eu Exatamente, acabei de criar. né? Né? Mas o que eu vejo disso? Sempre esse tom de urgência. Né? O que emerge daí? Vai substituir. Assim como o Uber substituiu o táxi, assim como... O fato é que a gente vive ciclagens de especialidades desde que o mundo é mundo, desde que saímos de sermos coletores, caçadores, para da estrutura nômade para a estrutura sedentária. A história da humanidade fala de substituições de ação de trabalho, ação profissional. Da minha vivência e da vivência dos escritórios com relação à inteligência artificial, o que a gente está vendo é a incorporação de multiespecialistas em algumas questões que sim têm o poder, eventualmente, de trazer atalhos de soluções e de testagens. Mas uma das características, eu acho, da arquitetura é a natureza intrinsecamente humana desse ofício, né? desse jeito de entender o mundo. E eu sempre digo assim, eu não sei se eu sou arquiteto por profissão, por formação, por profissão, por religião, porque, como eu acabava de falar do Kraftwerk, chega um momento que a arquitetura vira um jeito de pensar e de encarar a sociedade, de encarar o espaço construído. E acho que esse core, ele é estritamente humano. E é terrível pensar que algo não humano possa substituir algo que é essencialmente eu até, humano. de maneira um pouco responsável, que agora eu posso, né? Então, eu estava conversando com os amigos outro dia, que é assim, que inclusive que a média do que a inteligência artificial produz nas coisas mais banais assim da nossa profissão, ela é muito superior à média do que os colegas têm produzido, por diversos motivos, né? Então, tem isso também. É uma conclusão meio, assim, um pouco, bastante triste, né? E preocupante, né? Que a gente tem uma ferramenta que tem tido um desempenho melhor do que a média né? da nossa se a gente for atividade, pensar, né? E aí entra uma outra discussão que é incrível, né? Que é essa estatística foi criada por mim, que 98% da nossa percepção de linguagem arquitetônica ela é virtual. E isso foi uma discussão que começou lá no curso de arquitetura da URGS ainda, onde a nossa experiência de arquitetura vinha dos livros, das fotos, depois das pesquisas de internet, do Pinterest e tudo mais. E a inteligência artificial ela nos dá uma experiência virtual de arquitetura. Aquilo ali é bidimensional, é uma representação ainda aqui de um objeto tridimensional. Mas porque a arquitetura, do ponto de vista bidimensional da foto, da imagem, ela não é diferente de um quadro, não é diferente de uma pintura, não é diferente de uma gravura, porque ela é uma ideia que está ali passada naquele papel, naquela imagem. A vivência da arquitetura ela é tridimensional. É outra coisa. Ponto. Então, a gente forma a percepção de linguagem arquitetônica baseada em experiências virtuais. A experiência da foto. Eu nunca me esqueço, por exemplo, acho que dos grandes momentos, assim, epifanias que eu tive foi quando eu visitei o Pavilhão Barcelona, doente. Eu estava gripado, meu filho estava gripado, a gente foi visitar o Pavilhão Barcelona. E aí eu disse assim, cara, mas isso não é nada a ver com a experiência virtual que eu tive. Exatamente. Poxa, eu tive uma experiência real, comprometida por fatores de contexto, mas foi uma experiência que para mim foi meio depressiva. Isso me aconteceu assim, de uma maneira muito significativa. Eu fui ao Rio de Janeiro, isso eu acho que eu era estudante ainda, né? Circulando no centro, e uma hora eu passo, assim, cruzo uma esquina e eu olho, tá o Ministério da Educação ali, né? Tipo, muito maior do que eu imaginava, muito...
e circula, e aí tu tem um entorno, porque a foto sempre é feita do edifício, nunca do entorno. Então, aquele edifício, naquele entorno, naquele contexto, fazia muito mais sentido, não tinha muito a ver com a imagem que eu tinha de foto, de revista. E aí Né? Então é isso, a imagem, a arquitetura é viver o espaço, conviver no espaço. Né? E nunca desconsiderando que uma fotografia de arquitetura tem dois autores, né? Sim. O arquiteto e o fotógrafo. Ela é uma imagem, ela é uma imagem assim, produzida a partir dessas duas mentes criativas. E por que eu comento sobre tudo isso, sabe? Porque acho que da perspectiva de linguagem, plástica, eventualmente sim, existe uma capacidade de uma ferramenta, de um software de cuspir imagens que nos levam a percepção plástica e estética de qualidade. Agora, de fato, o que está se negociando quando se trabalha em arquitetura? Né? Quando a gente fala da produção, existe, por exemplo, um entendimento do demandante de uma arquitetura, de fato, das relações espaciais que ele objetiva ali, ou não? Claro. Qual é o papel do arquiteto transcender? Me preocupa mais isso, de repente, essa fragilidade do desempenho da profissão, de guiar um cliente, um demandante, através dessas experiências espaciais que de fato ele quer vivenciar ali, porque senão a gente vai produzir máquinas. E no momento que se produz máquinas de morar, aí é uma atividade criativa, mas da indústria. Se pode produzir isso serializado. Sim, e já se discutia bastante sobre isso. Né? A arquitetura, para mim, tem esse papel de entender necessidades intrinsecamente humanas, criar coisas a partir dessa perspectiva e responder a isso executivamente, construtivamente, né? Aquela discussão do Elvan se o projeto era arquitetura. Isso, eterna discussão. Né? Então, eu entendo que é isso. Assim, o ferramental ele pode ser de qualquer tipo. Uma lapiseira é uma ferramenta tanto quanto uma... Esse é o entendimento que eu tenho da inteligência artificial. Assim, a princípio, né, o que toca a nossa profissão é isso. É mais uma ferramenta que tu tem, poderosa, porque ela é muito rápida, muito rica. Poderosíssima. Mas ela depende da pergunta bem feita, ela depende do que tu está buscando, ou seja, ela é uma ferramenta para o teu trabalho, ela não é um resultado do teu trabalho em si. Né? Então... Tu lembra, Thiago, quando o Benami ele trabalhava, se eu não me engano, um projeto chamado Grammar Shape, ou Shape Grammar, alguma coisa assim, que eram projetos de interações de software para criar, enfim, composições de planos, as simulações tipo de coisa, né? Aquilo ali era um protótipo inicial de algo que hoje a gente está colocando. Eventualmente eu dou um prompt e a inteligência me traz uma solução. Só que a inteligência do arquiteto é desenvolver o prompt. E isso é humano. O desenvolvimento do prompt é intrinsecamente humano. É o briefing, é a demanda, é a coisa... É montar o programa, ou seja, tem vários nomes, né? Os nomes vão mudando, mas a ação é a interpretação mesma. é humana. Eu preciso tal coisa. Quantas vezes já não disse? A tua sensação é precisar isto. De fato, deixa eu interpretar. Vamos entender e aí melhor, a gente né? cria linguagem com o ferramental que for. Com um pedaço de tijolo num concreto de obra. Ou com a ferramenta mais sofisticada ali, né? de inteligência artificial. Né? Então, assim, pessoal, vamos... deixar essa provocação, né? Inteligência artificial, tem muita coisa publicada. Eu achei interessante esse exatamente porque trazia essa provocação dos percentuais também, né? Mas tem muita coisa, ou seja, é um campo aí que está se abrindo aí para a nossa profissão. O novo sempre pode gerar medo ou sempre pode gerar a vontade de entender. E altera a nossa condição normal de desenvolvimento do trabalho, então tu vai ter que se adaptar também. E já entramos aqui, né, Alexandre, no nosso papo reto. Né, que é o segundo bloco, Márcio, que a gente, aí sim, um bate-bola, assim, de entender um pouco melhor, né, a tua trajetória. Né, eu vou até iniciar pelo seguinte, que é buscando esse link, né, que eu comentei inicialmente. Eu acho assim, nos últimos anos, pelo menos é a minha percepção, acredito, né, que é a percepção nossa, aí eu trago mais para o nosso contexto assim, de dia a dia aqui do Porto Alegre, Rio Grande do Sul, eu vejo uma melhora significativa na arquitetura produzida. Absurdamente. Né, no mercado imobiliário de grande porte, mas também, né, médio e pequeno porte. Ou seja, a impressão que eu tenho é que nós, arquitetos, estamos mais presentes, com mais
protagonismo nessa produção. Claro que o grosso do mercado segue, como sempre, né? Ou seja, uma coisa muito de repetição, né? de propostas, empreendimentos que deram certo, aquilo vai se repetindo. Mas eu vejo que a gente tem aberto essa cunha, né? Então eu moro ali no Rio Branco, na Ramiro, na Vasco, né? Quase esquina com a Ramiro. E eu vejo ali vários pequenos edifícios e edifícios de porte médio também, que tu vê, pô, aqui tem arquitetura, tem arquiteto, tem qualidade, que é... Né? Eu vejo que vocês ali na Smart são um pouco precursores disso, né? Acho que abrem um caminho, como é que eu dizia lá no CAL, rompem uma inércia, né? Provam que é possível fazer. E a impressão que eu tenho é que os incorporadores, mesmo os grandes, eles já começam a perceber que isso é um valor. Ou seja, esses mesmos metros quadrados feitos com qualidade por um projeto de arquitetura de qualidade, eu consigo vender por um valor, ou seja, agrega valor ao produto que antes era só o metro quadrado e ponto. Né? Então, nesse sentido, assim, o que tu me conta também da Smart, né, dessa, assim, brevemente, essa trajetória de vocês, e se tu concorda, assim, com essa percepção aí que eu tenho, né, da nossa atuação. Eu concordo, Thiago, eu concordo, e eu concordo a partir de uma posição muito feliz, assim, disso, de orgulho como santamariense de nascença, mas que viveu a vida inteira aqui em Porto Alegre. Eu acho que tem no mínimo 15, 20 anos de trabalho nessa direção, não só da prática individual da Smart, do desenvolvimento dos projetos da Smart, mas essencialmente de uma visão de cidade possível, né? Onde eu gosto de acreditar, Thiago, que se por um momento a gente pudesse suspender assim, todos os habitantes de Porto Alegre fossem para outro lugar, e a cidade ficasse absurdamente vazia. Alguém caminhando por Porto Alegre saberia descrever exatamente o porto-alegrense, só a partir da experiência do urbano e da arquitetura. Porque a arquitetura, ao mesmo tempo que é o manto que protege das intempéries e abriga, ele também é um espelho que reflete a nossa identidade. E tem várias frentes para abordar isso aí. E só uma justiça que seja feita. Assim. Eu acredito, eu fico envaidecido, assim, alguém com a tua posição e a tua influência, eu acho, no universo da arquitetura, quando citem precursores, mas eu queria fazer uma justiça ao Paulo Rodrigues e à Ingrid Stemmer, que eu acho que a Stemmer Rodrigues, eles foram dos primeiros a enxergar o papel protagonista do arquiteto no mercado imobiliário. A gente logo chegou, eu e o Ruxa, nessa nova 2007, geração 2006, agora, ou seja, nesse novo momento, né? No novo momento, claro, porque se a gente for pensar o prodígio dos anos 50, dos anos 70... Isso, pelo amor de Deus, aí é sabe? que eu ia comentar, né? Que a gente já teve essa qualidade arquitetônica no mercado imobiliário e se perdeu ali em algum momento. Que é um momento em que, eu digo assim, se via uma grande vontade pública de criar uma imagem de país, de Estado, e ao mesmo tempo uma aptidão dos arquitetos em coordenar sistemas de ponta a ponta. Né? Aquela história do arquiteto vitruviano, que é o mestre de obras, início, meio e fim, te entrego a obra, a arquitetura pronta. Né? Eu acho que esse ato que a gente viveu, ele para mim está muito ligado a um movimento de urbanização e otimização de recursos de infraestrutura urbana, onde eu precisaria urbanizar o mais rápido possível, com o mínimo esforço e com o mínimo custo. E a gente sabe que esse é o território do engenheiro. O engenheiro, na questão de mais rápido, com o mínimo recurso, o engenheiro sempre esteve à frente nessa discussão da infraestrutura, da moradia, de tudo, da racionalidade. Enquanto o arquiteto sabe deixar grandes bases para que, dos três componentes, né, do espaço, do homem e da cultura, né, essa trama cultural que se estabelece a partir da arquitetura é um território da formação do arquiteto. E, de repente, do ponto de vista de identidade urbana, identidade de cidade, identidade de região, é algo extremamente forte. Eu vejo, Thiago, que isso que se começou lá atrás, ele ganhou eco no momento que a gente começou a conversar com diferentes. Lá atrás, através da minha, enfim, da fluidez ali com o mercado imobiliário, através da Neorama, eu encontrei escuta
em alguns incorporadores. Eu e o Ruxo nos aproximamos de Que muitas também vezes já é uma nova geração de incorporadores que não eram os mesmos, né? dos anos 70, que eram construtores, que nasceram né? no BNH nessa extrema infraestrutura. Então, trazer essas coisas, alimentar, porque a arquitetura, eu acho que assim, conceber uma arquitetura dos projetos dos processos mais ricos que existem, porque a gente mexe com permanência. Ninguém cria uma obra de arquitetura pensando que daqui a 10 anos eu vou demolir e pronto. A gente cria pensando em 100 anos, 50 anos, né? Sim, sim. Ou como Niemeyer criava pensando em deixar ruínas belíssimas, né? E existe aí um processo que é assim, coletivo, e exige um domínio que não é do domínio da técnica, da matemática, da estrutura, é um domínio das relações interculturais, é entender que imagem e intersetoriais e também conseguindo mediar esses interesses diversos, né? Eu tenho uma tese, eu estou com tese de mesa de bar hoje, Alexandre. Eu tenho uma tese de mesa de bar, né? Que eu acho ela bem divertida e acho que ela encontra algum reflexo na realidade. Mas o nosso corpo de arquitetura, ou seja, o que era a arquitetura de qualidade no Brasil, ela está muito vinculada historicamente ao partidão, né, ao Partido Comunista, à esquerda, Niemeyer, ou seja, o IAB, né, tem uma formação aí nesse núcleo, né? E eu acho que tem também um viés da questão da ditadura, onde esses arquitetos eles são colocados de lado e não tem um corpo de qualidade para colocar no lugar. Eu morei na Espanha há 4 anos e lá na Espanha passou por um período longo de ditadura também, mas tinham excelentes arquitetos vinculados ao novo regime. Então tu percebe, em Barcelona tu percebe assim, edificações dos anos 40, 50, 60, 70, desse período de ditadura, de altíssima qualidade, né? Então essa é uma tese meio de mesa de bar, né, a ser comprovada, mas eu acho que tem também um deslocamento. Essa perda de qualidade ela se deve também um pouco a isso, a esse perfil que naquele momento tinha os profissionais e que agora é uma gama muito mais variada. A gente está em outro momento histórico também, né? Essa questão da qualidade dos profissionais, né? Eu acredito que, como eu falei, essa questão da engenharia e da arquitetura, uma ponte pode ser construída de 2 formas, né? A partir da perspectiva da engenharia, a partir da perspectiva da arquitetura. Vão ser 2 pontes completamente distintas. E eu acho que tem um ponto forte nisso também, mas às vezes quando a gente compara a produção moderna de arquitetura de cidades que já tinham uma densificação grande e começaram a recondicionar ou requalificar o patrimônio construído, e o nosso fenômeno no Brasil de urbanização crescente. A gente começa a pegar os dados de 1940, e aí pega o recorte dos anos 50 e 70. De 1940 para cá, a população rural declinou e a população urbana multiplicou 3, 4, 5, 10 vezes ao longo E aí a expansão da 70, cidade, verticalização da cidade. Tá, que é um fenômeno que, de repente, agora está se criando mecanismos, enfim, através de diversas iniciativas, mas voltando para o teu tópico, eu acho que Porto Alegre, e arriscaria dizer que Porto Alegre, no Brasil, comparado com São Paulo, de repente, eu acho que é das capitais que está conseguindo produzir uma qualidade de arquitetura muito alta, muito elevada, nesse mercado interno. A gente está vendo vários edifícios que eu digo, esse edifício é um bom cidadão de Porto Alegre, sabe? Eu me orgulho como cidadão de Porto Alegre de conviver com esse cidadão, esse cidadão edificado aqui. E acho que esse é um grande motivo, porque isso mexe com todas as relações. No momento que a gente passeia na cidade, transita e consegue se enxergar, o ânimo, uma série das relações de cidadania mesmo mudam, sabe? A arquitetura tem esse papel de inspirar relações de cidadania. E tu não acha... É um grande exemplo de reforço cidadão. E tu não acha, Márcio, nessa lógica, né? Aí vai uma provocação, assim, que se na arquitetura, no edifício, a gente tem conseguido, tu não acha que a gente está regredindo do ponto de vista urbano e do planejamento? Que a gente, às vezes, é colocado a serviço de algumas iniciativas e pautas que claramente a gente sabe que não são os caminhos mais adequados. Eventualmente, né, Thiago? E aí, assim, porque... deixa eu te explicar, assim, para ser bem claro. Eu vejo bons projetos para resolver problemas equivocados. Bons projetos nossos, dos arquitetos, nossos colegas, né? Mas aquele projeto não deveria estar ali, ou a maneira como ele é
é colocado, ou seja, a maneira como ele é definido é uma maneira equivocada. Então, eu acho que a gente melhora na arquitetura, mas no urbanismo a gente ainda tinha que ter ou seja, um espírito de corpo um pouco mais reforçado. Eu sinto que... Tipo assim, ocupação de áreas que não deveriam ser ocupadas, demolição de patrimônio, né? Sim. Nessa lógica. Sim, né? o que eu sinto, assim, de repente esse grande arco que se viveu na arquitetura das edificações, poxa, a gente está falando de 50 anos, anos 70, 80, né? A gente está falando de 50 anos. E da perspectiva urbana, assim, movimentos organizados de expansão urbana, que a gente reputa alguma coisa que aconteceu até os anos 80, a partir daí, a ocupação espontânea de periferias e agora algumas ações mais organizadas. E eu acho que isso é muito novo ainda aqui. Então a gente tenta importar modelos. Só que essa importação, ela nem sempre é bem sucedida. E muitas vezes a crítica também não adapta a condição. Um modelo americano de urbanização é um dos modelos que a gente mais observa aí. E muitas vezes o ativo produzido, o terreno, o loteamento, a fração de terra, ela vira um ativo econômico muito fácil. E aí, para mim, é onde mora não uma preocupação, mas um ponto de enclave. Porque, hoje em dia, o processo de transformação de um loteamento, de um condomínio, onde o chão vira papel, e esse papel pode ser negociado, antecipado recebíveis, esse tipo de coisa. Sim, vira um ativo financeiro quase. E aí mora uma questão assim, nessa velocidade que isso acontece, porque existem eventualmente mecanismos aí de qualificação desse papel, de qualificação desse ativo. E aí mora uma figura. Às vezes o arquiteto ele se sente muito... Assim, é um pouco como eu estava te comentando, que a gente viveu agora na enchente. Às vezes cara, eu estou mal por saber que eu poderia de repente fazer alguma coisa, não sei muito bem o que fazer. A gente comentou no outro programa aqui exatamente esse tema. Assim, ou seja, a gente tem ferramentas para ajudar a resolver esse problema. Ferramentas que são importantes. E a gente não consegue chegar lá, não consegue, né? Ou seja, não consegue atuar efetivamente. Tu és um cara que tem um ferramental, por exemplo, de escuta e de desenvolvimento com participação comunitária absurdo. Tu me contavas os cases de Itaipu lá, por exemplo, eu nunca vi nada parecido com aquilo. De participação comunitária, orgulho cidadão, envolvimento de cidadania no processo de planejamento de expansão urbana. Agora, o domínio desse mecanismo, de como funciona esse mecanismo econômico, onde terra vira papel e papel é negociado, isso eu acho que é um ponto que nos tangencia muito, muito distante, a ponto de ser um território de domínio ainda da engenharia, da economia, e que acho que é importante a gente entender esse mecanismo para interferir de uma forma qualificada e para ser um interlocutor qualificado disso. Da mesma maneira, né, então entra assim, o papel da economia, o papel do urbanismo, o papel das políticas públicas com relação a toda essa transformação. A gente agora se fala muito em reativar Metroplan em Porto Alegre, estruturas de planejamento urbano, mas o fato é que, e eu gosto da comparação da estrutura urbana, que a gente é um condomínio que se contenta em eleger o síndico e não vai mais nas reuniões, nas assembleias. Exato, não participa mais. Reclama, mas... Né? Elegemos o prefeito. E agora? E a assembleia quando? Eu não sei, eu não vou em assembleia, sabe? E os espaços de participação também... pouca gente e cada vez menos disponíveis também para essa participação, ou seja, essa provocação. Né? Eu acho assim, eu faço essa comparação com o condomínio, por mais esdrúxula que seja, porque a gente quando olha um Estado, a União, ela é uma escala, a gente vive a escala intermediária do Estado, da Federação, que tem uma estrutura de gestão muito parecida, a gente olha para a escala municipal, que tem uma estrutura de gestão muito parecida, e a gente olha para a escala do nosso condomínio, ou de uma associação de bairro que tem uma estrutura de gestão muito parecida, embora infinitamente menos complexa. Mas as estruturas de participação no teu condomínio, eventualmente são ou por espasmos, ou por vontade, ou por necessidade. Ou por urgências, como acontece. Né? E aí, assim, no condomínio todo mundo conhece ele é do conselho, eu vou falar com ele. Pô, a gente tem os vereadores. Um vereador se elege com 10 mil, ou seja, são 10 mil votos, 6 mil votos, 20, 80 mil votos. Mas eu poderia ter acesso
direto ao vereador como estrutura de participação, como estrutura de... Porque ele precisa do voto mais que o prefeito, eventualmente, Sim. sabe? Tem uma estrutura menor. E eu acho, assim, que o fato é que a gente de fato quer, ou a gente só quer eleger o síndico e dizer, toca aqui que eu vou seguir a minha vida. E aí volta para coisas que eu acho que... Poxa, trouxeste a Jéssica De Carli aqui esses dias, sabe? É uma figura que não espera o espaço de participação. Ela cria o espaço de participação. Né? O trabalho que ela está fazendo na comunidade do Beltrão, em Caxias, ela abriu aquele espaço de participação. Tu abriste o espaço de participação, sabe? A gente viu essas aberturas acontecendo e sabe o poder das instituições de arquiteto dentro disso. Então, esse eu acho que é um mecanismo forte, sabe? Tem até para a gente, assim, também tem um outro tema que eu quero te perguntar aqui que eu acho bem bacana. Esse assunto está bem sério e denso, né? Mas eu acho assim que tem também uma intenção, muitas vezes, de que esses espaços de participação não existem porque eles são cômodos também para quem está, para o síndico, né? Às vezes, muitas vezes é cômodo não ficar ouvindo. Então tem também, eu acho que a gente tem perdido, e nesse sentido acho que a gente já teve condições melhores em outros momentos, essa possibilidade efetiva de participar, discordar, discutir. E tem uma conjuntura nacional e internacional que está cada vez mais dificultando essa possibilidade de debater fraternalmente, discordar, colocar, aprender com os outros. Né? Essa questão da... E aí, enfim, é um território que... A arquitetura é uma profissão política, ponto, sabe? Quando a gente interfere na cidade, a gente é um ato político. Todo edifício é um ato político. Toda a reestruturação urbana é um ato político, porque a gente não interfere só da porta para dentro, também é da porta para a rua. Quando a gente diz que o edifício se preocupa com o entorno, é um ato político, sabe? E eu citei, por exemplo, as estruturas, digamos assim, formais de uma gestão. A prefeitura, o vereador, o executivo e o legislativo. Mas existe uma força, para mim, cada vez mais crescente, que são as instituições da sociedade civil organizada. E aí, de novo, falando da Associação de Amigos do MAC, a sociedade civil organizada em prol de espaços da arte contemporânea. A Jéssica, que está criando um projeto lá em Caxias, a sociedade civil organizada em prol de iniciativas grupos de que têm urbana. interesses específicos e que conseguem trabalhar, né, esses interesses. E aí a gente observa também, né, as diversas instituições, o IAB, o CAL, né, o SAERGS até mesmo, a defesa dos interesses da sociedade quanto à arquitetura, do profissional de arquitetura, né, da sociedade com relação ao arquiteto. Essas instituições também têm poder de abrir canais de participação. Perfeito. E eu acho que esse poder é um ponto extremamente importante da gente discutir aqui. Mas, de novo, traçando o arco, a gente chegou até aqui falando da questão do urbanismo. Eu acho que existe uma importação de modelos e cada vez mais tem me interessado, e acho que esse foi um dos grandes assim, motivos para criar a Smart. Smart, não acho que vem da palavra do inglês, mas na verdade Smart vem de simples, moderno, arte, que eu e o Ricardo Ruschel, lá em 2007, concebemos. Um abraço para o Ricardo. Grande Ricardo. E que nós concebemos lá atrás, era o simples, moderno e arte. Cara, precisa ser simples. A vertente da arquitetura moderna, que hoje eu faço muito mais questionamentos do que fazia no meu tempo de URGS, né? Mas... de pensar isso como um exercício de arte, como um exercício de exploração desses limites do pensamento ou do existencial, em última análise. E eu tenho sempre voltado para o desenho do Torres Garcia, da América Invertida. Quando a gente começa a pensar nas coisas da perspectiva do território e não da perspectiva somente identitária. Sim, onde onde eu sou um arquiteto, ou eu sou um político, ou eu sou desta ou do outra identitária. Assumindo um personagem, assim, né? Porque muitas vezes a questão identitária, ela cria guetos. E esses guetos começam a tecer polaridades. E essas polaridades, com o gueto do tamanho certo, viram o que a gente está vivendo nesse contexto. Que colocas, que é um contexto de aniquilação de argumentos e não de discussão. Coloco tudo isso porque a gente, no início, falou sobre a questão da enchente em Porto Alegre. Eu acho assim, de todas as
enfim, de tudo que essa tragédia trouxe, que ninguém nunca mais quer que se repita. Para mim, ela trouxe uma lição que, para mim, ficou como uma marca indelével, usando a expressão que o Newton Santolin uma vez me disse, um grande fotógrafo que está num projeto conosco para registrar essas marcas da tragédia. A marca indelével que ficou foi a solidariedade. Naquele primeiro dia, no segundo dia, que não existia exército organizado, não existia polícia organizada, que ninguém sabia o que fazer, a sociedade se organizou de um jeito e não importava se o cara que quem te estende a mão que é branco, que é negro, que é indígena, se é mulher, homem, gay, tudo, cara, me dá a mão e o outro te estendo a mão, muito obrigado. As identidades ficaram em suspensão. Por 2 ou 3 dias a gente viu todo o arcabouço identitário em suspensão. Não, isso é trabalho do Estado. Não, é alguém que vive as mazelas desse território e que vive a força desse território. Né? Então, a gente, como esse povo assim, sul-americano, sul da América do Sul, subtropical, que sabe que inverno é frio, que sabe que verão é quente, sabe que chove, que no verão chove pouco, mas a gente é forjado por esse território. E sim, um recorte cultural acima, né, dos outros, né? É uma percepção interessante. Isso para mim tem me chamado cada vez mais a ponto de dedicar muito tempo. Eu consigo falar pouco com os arquitetos sobre isso. Eu consigo falar muito com os artistas sobre isso. E é fundamental, porque os novos mecanismos de projeto, de entendimento das estruturas urbanas e de arquitetura, para mim, vão nascer disso aí. Né? Onde a gente olha menos, assim como a América Invertida, ou assim como a antropofagia modernista brasileira, sim. Né? Que se olha menos para os referenciais e mais para os métodos e se buscam referenciais próprios de fazer isso. Não, perfeito. A arquitetura, que a gente chama de arquitetura brasileira contemporânea, é um recorte que existe que vive de São Paulo até o Uruguai. Que a arquitetura contemporânea brasileira é essa que vai lá desde a Argentina até São Paulo, sabe? Isso é um mecanismo do sul da América do Sul. Sim. Márcio, para trocar aqui um pouquinho de assunto, eu queria que tu nos contasse aí do Laje de Pedra, do Kempinski Laje de Pedra. Eu fui atrás aqui e tive uma surpresa muito boa, que o projeto é do Edgar Greff, né? Eu não sabia. O projeto original, mas nos conta aí o que é essa iniciativa. A gente tem acompanhado e tem achado... A gente... É engraçado como os assuntos vão, né? A gente estava falando da América Invertida agora há pouco, de Torres Garcia. E... acho que muito da minha carreira na arquitetura foi tentar entender esse sotaque porto-alegrense, sotaque do Rio Grande do Sul, mas hoje percebo que o sotaque que eu estou querendo entender é esse sotaque do sul da América do Sul, essa noção de território, que é algo que cada vez mais me é muito caro, porque toda vez que eu exploro essas fronteiras, parece que mais eu encontro sobre mim mesmo, né? E eu acho que a gente sente isso, assim, tu vai para outros lugares, sim, é importante entender a cultura, mas a gente nunca se sente tanto em casa quanto se sente nesta região aqui que eu comentei. Pô, vai para o Uruguai, parece que o Uruguai está falando português, não precisa nem tentar falar isso para a Argentina, a mesma coisa. Então são paisagens, é uma natureza formadora, é quase que um eco. E a gente está vivendo um eco de algo originário que nos formou aqui. Comento isso por quê? Porque o Laje de Pedra eu sempre admirei demais como uma estrutura que, diferentemente do restante da Serra, que acabou trabalhando a questão temática, né, eu vou trabalhar nas paisagens do sul da América do Sul, a linguagem arquitetônica dos Alpes, da Bavária, os costumes, e transformou isso em algo muito pródigo. E eu não estou aqui assim criticando os resultados disso do ponto de vista de desenvolvimento, né? Acho que, inclusive, muito da qualidade de vivência urbana, né, de Gramado e Canela tem a ver com parte dessa cultura importada. Agora, de fato, é uma cultura importada. E o Laje de Pedra é das iniciativas lá na Serra que tentou trabalhar essa questão local, essa arquitetura moderna brasileira, né?
Tanto é que muito quando Ou surgiu, sul-brasileira, né? Porque ela tem também um caráter ele bem... tem a questão do Edgar Greff, e é muito engraçado, porque a história do Laje de Pedra surge de enfim, de um empreendedor ligado à madeira, né, que é o João Correia, que trabalhou em Petrópolis na construção da estrada de ferro, Uhum. e em 1906 comprou o Campestre Canela, e ali desenvolveu o Grande Hotel Canela. Eu citei o André Severo, mas hoje o Grande Hotel Canela é gerido pela Paula Krause, esposa do André Severo. Outras várias iniciativas, inclusive uma estrada de ferro, explorou a questão da madeira, né, numa época em que o extrativismo vegetal era a grande economia, a araucária, matos e matos e matos de araucária, extraía a araucária, precisava escoar isto até a parte baixa, digamos assim, por Taquara, até chegar a Porto Alegre e as outras estruturas. E aí, baseado nessa experiência, desenvolveu uma estrada de ferro. Eu fico pensando, a gente está falando de criar coisas, sabe? Tu imagina, Marcelo, vamos fazer uma estrada de ferro, sabe? A turma tinha uma pujança, assim, de enfrentar, abrir o mato e tocar as coisas, né? E essa questão da araucária, para mim, é importante para estabelecer um outro arco. Depois, coube a um neto do João Correia, José Luiz Correia, aquela gleba de terras onde fica o Laje de Pedra. E ali começou a desenvolver, e na época o José Luiz Correia, engenheiro, trabalhava em Brasília. E lá conheceu Oscar Niemeyer, e diante de tudo que estava vendo maravilhado, ele disse, eu vou tentar trazer para o Rio Grande do Sul, esse arquiteto, para desenvolver a urbanização de Canela. Eu tenho a carta. O Niemeyer entrega uma carta dizendo, o portador desta é o amigo de quem lhe falei, Edgar Greff, quem recomendo para desenvolver o projeto como você deseja. Meu amigo vai procurá-lo, combinar no sistema de trabalho e eu posso funcionar como consultor. A gente sabia das limitações do Niemeyer em grandes deslocamentos, né? Mas, enfim, coube a missão ao Edgar Greff, que é o grande arquiteto gaúcho, expoente do modernismo carioca, e o Laje de Pedra eu acho que é uma das grandes obras, né? Esse reconhecimento que vem a partir da percepção da arquitetura, mas também vem a partir da percepção de que ali se criou uma iniciativa cultural, no momento que eu estou trazendo para uma região que vinha começando a estabelecer esses vínculos com a Europa, trago algo intrinsecamente brasileiro, que é esse modernismo carioca. Isso para mim é um fato cultural. Tanto é que eu digo, Laje de Pedra, ela é uma responsabilidade cultural do Rio Grande do Sul. Ele é um ativo cultural do Rio Grande do Sul. E aí surgiu um convite a participar dessa iniciativa de um grande amigo, agora sócio, engenheiro, o José Paim de Andrade Júnior, que é das mentes visionárias do mercado imobiliário. Criou a Max House, foi gestor da Rossi, nos áureos tempos de Rossi, né? Fundou Max Cap, tem um projeto de habitação popular, que é o Vila Flora, que para mim é dos projetos mais bem estruturados em termos de governança e cidadania interna, assim. Lá é o condomínio que todo mundo vai na Assembleia. Sim. E eu me interessei de início por essa questão cultural, arquitetônica. É claro que existia todo um negócio. Sim, recuperar as estruturas existentes ou menos evitar que caiam no ostracismo, né? Sim. E aí assim, já veio como parte da equipe de trabalho um arquiteto que eu tenho uma admiração absurda, que é o Douglas Tolane, da Perkins Will, que coube a eles a missão de reinterpretar essa arquitetura modernista e trazê-la para um olhar contemporâneo. E modéstia à parte, acho que não é porque é um negócio que eu participo, mas eu fico com um orgulho muito grande de ver o cuidado que a equipe do Douglas, da Perkins, teve com esse ativo arquitetônico. Não é um bem listado, não é um bem tombado, mas para nós a responsabilidade de recuperação desse ativo era muito forte. E lá começou um mergulho através de um dos valores da Kempinski, que eu conecto, que a Kempinski é uma rede que tem 125 anos, é a rede que instituiu o luxo na hotelaria na Europa, mas eles têm um conceito de luxo que eu acho que é assim, que para mim é incrível. Eles dizem, não existe experiência de luxo maior em um destino do que tu viver densamente a cultura local. Ou seja, viva esta cultura. E aí voltou o eco do sul da América do Sul. Cara,
antes de botar um tijolo de pé, a gente precisa edificar cultura em torno disso aqui. E aí se trabalhou um projeto de fotografia, de criação de uma galeria, de um instituto cultural, que hoje é um grande ativador cultural da região. Se trabalhou a questão da gastronomia, com uma turma, grandes parceiros do 20/9, Márcio Calage, Martim, Índio, né? E se criou o 1835, que a proposta é ser um resgate da gastronomia de fogo e brasa, mas a partir de uma visão sofisticada, que poderia estar em qualquer lugar do mundo e atrair um cliente muito exigente. Então, essa força esta força de um ativo cultural, de uma arquitetura responsável e de uma ativação baseada na cultura local. E eu sempre comento assim que o Kempinski Laje de Pedra, ele de repente é dos primeiros ativos na região turística da Serra Gaúcha, que ele tem um potencial de captar, de trazer o turista internacional de altíssima renda, né? E ao mesmo tempo funcionar como esse farol cultural do Rio Grande do Sul. Sim. A partir de um dos projetos culturais que a gente convidou um grupo de fotógrafos coordenados pelo Fernando Bueno, um dos fotógrafos que veio foi o João Farcas, um grande fotógrafo paulistano. E é legal esse olhar estrangeiro sobre o território. Lá ele fez uma extensão da série Biomas, levou para São Paulo imagens dos campos de cima da serra, expôs essas imagens, e hoje uma das fotos produzidas através da iniciativa que a gente teve no Kempinski Laje de Pedra, do Instituto Cultural Laje de Pedra, hoje está na coleção da Paris Foundation em Miami, e na próxima exposição as pessoas vão estar em Miami com condições de entender o que é campos de cima da serra. Essas trocas e diálogos multiculturais, onde a gente entende a nossa cultura e exporta isso de um jeito sedutor para atrair olhares para o que é nosso, e isto cada vez mais tem me interessado, e eu acho que é o grande drive, o grande motivador desse trabalho aí do Kempinski Laje de Pedra. Muito bom, a gente está acompanhando aqui essa e outras iniciativas, e pelo tempo, né, Alexandre, tu já está aqui me puxando a orelha, né, senão a gente ficava conversando aqui, puxava outros fios aqui para a gente seguir tocando, tem bastante. Então, te agradeço aí, Márcio. A gente vai agora para um quadro que a gente chama Lado B. Lado B, eu trago aqui experiências, né, nossas e minhas do escritório, né, ou causos, né, boas práticas, né, projetos de sucesso, né, ou algumas grandes burradas que a gente cometeu, né, nossos ou aí de alguns parceiros. Hoje eu vou trazer um relato, né, sobre um cliente, né, muito bom, quem sabe o cliente mais importante que a gente já teve no escritório. Cliente bom, né, Márcio? Cliente bom é fácil de fazer projeto bom. Então a gente fez muito trabalho com eles, né, muitas coisas boas. Isso inicia lá em 2000, né, que a gente fez o projeto do Refúgio Biológico Bela Vista, que é um dos refúgios de Itaipu. Quando eles fecharam, né, a barragem e começou a encher o lago, eles tinham esses refúgios para coletar, para levar os animais, né, resgatar os animais. E também esses refúgios eram de criação de mudas e tal, para reflorestamento. Esse trabalho a gente fez junto com a equipe do professor Sattler, da URGS, e também uma equipe da Universidade Federal do Paraná. Né, e foi, né, um êxito muito grande, tinha um foco naquele momento, né, acho muito mais um interesse inicial muito grande pelo tema da sustentabilidade, ou seja, era um nascimento quase desse conceito. A gente tem quase 5.000 metros quadrados de telhado verde, de cobertura de grama em vários edifícios, né? Então, sim, isso aí quando se começou a falar disso, como muito técnica antes, emergente, né? Exatamente, muito. Então, outras iniciativas que a gente teve, algumas de sucesso, outras que não deram muito certo e tal, né, que dessas, né, de tecnologias sustentáveis. Então, a gente fez isso lá em 2000. Muitos anos depois, a gente foi chamado novamente, quando eles criaram em Itaipu, o Parque Tecnológico Itaipu, né, nos alojamentos. Depois a gente bota, né, vai passar aí, Alexandre, enquanto eu estou falando, algumas imagens, né? Mas que foi o seguinte, Márcio, os alojamentos dos operários, quando a obra ficou pronta, eles foram abandonados, né, e viraram ruínas, né, praticamente. E essas ruínas, em determinado momento, Itaipu teve a iniciativa de criar um parque tecnológico. Itaipu, com as universidades da região, com outras instituições, né? Então a gente fez o plano diretor,
do Parque Tecnológico, e depois a gente teve um contrato com eles de execução de vários projetos, né? Alguns deles foram edificados, né? Edifícios, também a gente fez ciclovia, paisagismo, pontos de parada, algumas coisas vinculadas ao turismo, né? E o primeiro projeto que a gente desenvolveu foi a Biblioteca Paulo Freire, né, que teve um prêmio nacional até das BEA, vai aparecer aí, a gente tem muito carinho. Também a gente pegou essa última ruína do último pavilhão de alojamentos e construiu meio em cima, meio por dentro, assim, mantendo a ruína e construindo um edifício novo. Trabalhamos, né, com concreto pré-moldado, né, com grandes vigas, trabalhamos com madeira laminada colada, né, nos pavilhões. Então, um trabalho muito legal, uma cobertura também que é uma praça, ou seja, ela é acessível e vira uma praça. Então, um projeto que a gente tem muito carinho. E depois um edifício, né, bem diferente desse, que é o chamado aulário, né, que em espanhol é o edifício de salas de aula, né? Então, o aulário. Então, é um grande edifício, todo ele modulado, em concreto pré-moldado, né, que abrigariam todas as aulas, né, e que em algum momento ali também da execução de obra viraram vários centros de pesquisa, além das aulas. A gente fez a adaptação, né, e também alguns outros laboratórios, um trabalho de transformar o antigo refeitório num centro de convenções. A gente desenvolveu esse projeto também, parcialmente executado, museu, data center, né, e outros, né, além de participar por Itaipu e pelo PTI de algumas outras iniciativas na região ali, né, na cidade. A gente fez um trabalho em toda a orla, né, do Rio Paraná e Rio Iguaçu, com o governo do estado, com o Ministério da Defesa, Polícia Federal, uma coisa também que era de segurança, mas também de urbanização. Então, uma experiência muito legal. Essa coisa do cliente bom, né? O cliente que, inclusive, que te cobra, que tem capacidade técnica para exigir que o teu trabalho seja bom, né? Então, acho que existe sempre uma questão importante, né? Que o cliente que contrata um técnico, ele precisa primeiro garantir a identidade com o técnico, mas respeitar o domínio técnico e respeitar o propósito daquela edificação. E ter capacidade, eu acho assim, o cliente que tem a capacidade de criticar com coerência o teu trabalho, faz crescer o teu trabalho e tu chega num resultado melhor, né? Então isso é muito bom, né? Então a gente tem uma primeira onda lá com eles, né? Lá nos anos 2000, depois na metade dos anos 2010, né, uma série de projetos. Fica a dica aí para Itaipu, se quiser nos chamar de novo, já está na hora. E vou mandar para eles lá, Alexandre, vou mandar o videozinho, né, a gente está à disposição. Aí. Eu me lembro que tu falaste sobre um processo colaborativo em Itaipu, e foi das primeiras vezes também que eu ouvi falar de uma estrutura participativa para a criação de algo essencialmente de benefício público, né, que é algo que tange ao urbanismo, mas não necessariamente a uma atribuição ou formação do arquiteto. A gente vem, Márcio, assim, desde essa época aperfeiçoando algumas ferramentas nossas de trabalho, né, e que assim é o projeto participativo, né, ou seja, obviamente, assim, quando a gente tem um cliente privado, eu vou fazer o projeto para um amigo de uma casa de praia. Bom, tu está interagindo com aquele cliente, aquela família diariamente, tu vai mostrar os estudos, ou seja, existe uma relação de construção conjunta, né? Tu apresenta alternativas, as alternativas elas são criticadas, elas mudam, tu melhora, ou seja, tu qualifica. Nessa relação mais pública institucional, isso é muito difícil, né? Porque o teu cliente, na verdade, te contrata daqui a 60 dias, ele quer um projeto pronto, porque ele quer construir, ou seja, ele não está interessado nesse processo. E é nesse processo, em geral, é que se perde a qualidade, porque o contratante não é o beneficiário. Ou seja, quem é que se beneficia? É aquela comunidade. Quem é que te contratou? Pô, o prefeito, o secretário, o diretor da empresa, sei lá, né? Então a gente vem aperfeiçoando essas ferramentas, né, de projeto, ou seja, como que tu envolve no projeto, na escala que a gente trabalha, essa possibilidade, né, de participação. Então tá aí, né, um bom cliente, né, um dia eu vou trazer também todas as broncas, né, os causos, né, que tem em cada um desses projetos, é muito legal. Então a gente tem aí um carinho muito grande, né, por Itaipu, pelo PTI, né, e também pelo legado, pelos trabalhos que a gente desenvolveu lá, que a gente sabe, né, que são muito valorizados pela comunidade que usufrui. Né? Então, é um projeto que tem muito a ensinar, inclusive sobre o ensino,
o ensino de arquitetura e urbanismo. Eu sempre, as vezes que eu tive contato com esse projeto, sempre tive muito orgulho de ver as inteligências todas que interagiram aí e expandem, né, a percepção da arquitetura e do urbanismo. Não, muito bom. Esse aqui é uma das nossos orgulhos também dentro, né, do escritório. A quem interessar possa, o nosso bloco final, né, que dá nome ao programa, dicas, né, que eu e o Márcio vamos trazer aqui para vocês e que a gente imagina que seja do interesse de todos os arquitetos, o que, na nossa opinião, né, todos os arquitetos deveriam conhecer, deveriam se aproximar, deveriam estudar, né, ou viajar, ou conhecer, né, o arquiteto, uma obra de arquitetura, um livro e uma cidade. Márcio, para ti, qual é o arquiteto pouco conhecido que tu acha que, né, mereceria mais reconhecimento? Eu acho ele é um arquiteto, o trabalho dele tem me chamado muita atenção ultimamente aí, em função do que eu tenho visto no Uruguai, mas é o Matthias Klotz. Não necessariamente é desconhecido, eu acho que ele é até bastante conhecido, mas pouco falado ultimamente. Ele tem ele tem uma questão para mim que é uma vertente desse caminho entre o moderno e o contemporâneo, que trabalha muito identidades locais, materialidade local e essa integração com o terreno e uma absurda simplicidade. Sabe? Acho que das coisas mais difíceis em arquitetura, às vezes, é conseguir navegar no território da simplicidade. Matthias Klotz. Muito bom, muito bom. Eu vou trazer aqui e faço já também uma homenagem ao Emil Bered. Perfeito. A gente falou no começo do programa da qualidade da arquitetura no Rio Grande do Sul. Na minha opinião, sem dúvida, um dos mais importantes arquitetos do nosso estado na história do estado. Né? Seguido, a gente vê um edifício, que edifício legal, esse aqui tu vai pesquisar, Emil Bered, né? E ele é da primeira turma, né, do Instituto de Belas Artes, primeira turma de arquitetura, ex-presidente do IAB. Né? Tem um livro muito bacana, de 2 ou 3 anos agora, do Sérgio Marques, César Vieira e Eneida Stroer, um livro sobre a obra dele. Né? Tu vê, ele está com 98 anos, inclusive está, né, com a saúde debilitada. Fica o meu abraço aqui, né, de melhoras, né, também para a família, lá para o Bruno, né, para a Ana Rosa. E é um cara que trabalhou, né, nesse mercado imobiliário. Né, e trabalhou com qualidade, conseguiu inserir, conseguiu trazer arquitetura, conseguiu incorporar elementos de arquitetura moderna e tal nessa nossa lógica local. Uma época que boa parte das edificações de qualidade produzidas eram edificações com financiamento em caráter associativo. Isso, é um baita do modelo para se entender. E produziu edifícios incríveis em Porto Alegre. Eu visitei hoje pela manhã um edifício dele e saí assim emocionado. Né? E uma obra de arquitetura e urbanismo, Márcio? Eu fiquei pensando em várias, assim. Difícil, né? Mas eu te digo, nessa linha da integração e da sensibilidade e da simplicidade, embora seja dos edifícios das intervenções mais charmosas que eu já vi, é o ateliê da minha grande amiga Luísa Croco, na autoria do Trajano Silva, que é um projeto de uma sensibilidade absurda, trabalha com pinos, né, que é um material, digamos assim, de abundância aqui, não necessariamente trabalhado como um material sofisticado, é um material simples em muitas, mas ali adota um grau de sofisticação absurdo, bacana. Sabe? Então, e é algo que está aqui em Porto Alegre, acessível, e além de falar de uma obra de arquitetura, fala de uma grande artista, de uma grande amiga, porque eu tenho uma admiração absurda. Tá aí, ó, muito bom. Eu vou trazer um edifício que é muito mais, quem sabe, pelo uso que ele tem, apesar de que é um edifício de altíssima qualidade. Eu tive a oportunidade de visitar, que é o Urban Center em Bolonha. É um antigo edifício da Bolsa de Valores, né, da região, né, da Emília-Romana, e transformado num local de discussão sobre a cidade. Então é nesse edifício que acontece desde a discussão do problema até a apresentação do projeto ou a exposição de fotos da inauguração da obra, sabe? Então é nesse lugar que vai sendo um lugar de participação. Exatamente, sabe? Então, digamos assim, a casa do síndico, né? Pegando a tua analogia. Sim. Então, é um edifício que tem... O dia que eu visitei, tinha uma grande discussão sobre o mercado, tinha uma exposição sobre
uma reconversão de uma área de trens, né? Um pátio de trens. Ou seja, é ali onde está sendo construída a cidade do futuro, e isso tem um lugar físico para ser gestado. A informação que eu tenho é que tem esse mesmo Urban Center em outras cidades, né, da Itália. Né? Esse é uma fundação de inovação urbana, é quem faz a gestão, que é uma empresa mista, pelo que eu entendi, né, entre a prefeitura, universidades e diversas parcerias públicas e privadas nessa lógica. Né? Então, é muito legal, né? Aconselho, né, que procurem. A gente está passando imagens também dessas citações nossas. Urban Center em Bolonha é bem no centro da cidade, né, no antigo edifício da Bolsa de Valores. E isso aí nos traz, como a Europa é pródiga em sistemas de participação e de escolha comunitária de ativos da comunidade, né? Lembro, citando esses exemplos, mas exemplos em Londres, que a comunidade é convidada a participar, se aceita uma nova farmácia. Né? Então... E tem os bilhetinhos no poste da esquina ali, fazendo a convocação. É uma coisa que é muito interessante, né? Então, recomendo. A gente passou imagens aí também de dezenas de projetos em andamento nesse momento, lá em discussão na cidade. De um livro de arquitetura, ou um livro relacionado aos nossos temas da arquitetura. A gente falando, assim, principalmente com o público... acho que o público estudante de arquitetura, em fase final de curso... e a gente falou muito aqui sobre assim, simbolismos culturais e a questão de enfim, linguagem e cultura. Eu recomendaria que é um edifício de facílima leitura, não foi feito para arquitetos, não é um livro técnico, que é o Arquitetura da Felicidade, do Alain de Botton, filósofo suíço, e que ele explora muito a subjetividade na arquitetura, a sutileza, a subjetividade no que está por trás das linguagens de arquitetura em ampla escala, desde os monumentos, edifícios, traz cases, por exemplo, de edifícios simbólicos assim, de impacto público comunitário, como traça mecanismos de simbolismo da própria casa, dos objetos. Sim, do trivial, do micro, dia a dia, assim. né? É um livro fácil de ler, gostoso, início, meio e fim. Muito bom. Mas ele foi fundamental para algumas reflexões minhas sobre aspectos culturais da arquitetura não óbvios e da conexão da arquitetura com outras formas de manifestação artística. Tá aí, busquem esse livro, né? Também acho muito bom. Eu trouxe aqui, Alexandre, corta para a câmera aqui, tá bom? Hoje nós acertamos. Bacana. O edifício, né? Na verdade, edifício do Greff, né? Cadernos Brasileiros de Arquitetura da Projeto. Esse aqui é de 78, né? A anotação que eu tenho. E eu vou permitir ler um textinho aqui. Ele está falando do edifício na cidade e tal. Aí tem um parágrafo que ele diz assim: esse caráter impositivo da presença dos edifícios implica a necessidade de reconhecer a comunidade inteira como proprietária e usuária da obra de arquitetura. A sociedade aparece, portanto, diante do arquiteto como cliente, parte interessada na obra, com necessidades e aspirações a serem integradas no programa. É o que a gente falava, né? Que todo ato de arquitetura é um exatamente. ato político. Então, né, recomendo, né, Edgar Greff. Já aproveito aqui, Márcio, vou fazer aqui uma propaganda também do livro, né, que o Cal editou. Propaganda não, porque é um livro gratuito, né? Mas eu queria te deixar aqui um exemplar também, por um conceito atualizado de arquitetura, que é um livro do Greff, publicado agora esse ano. São anotações que ele tinha. Que espetáculo. Um livro pronto que ele tinha, na verdade, que ele não publicou. Esse material estava na guarda da família, também do Paulo Bica, né, que é o organizador desse livro, e o Cal publicou agora. Tá muito legal, eu já li, é um livro de teoria da arquitetura. Que espetáculo. E com super atualizado, se a gente lê, parece que foi escrito agora. E tu sabe que, te ouvindo, assim, ler daquela citação, me lembrou de cartas do Edgar Greff. Sim, que tu comentou. Do Correia, onde eles falam por carta do projeto. Porque, enfim, eles estando em Brasília e o projeto aqui, eles conversavam por carta, mandavam o jogo de plantas, recebiam o jogo de plantas. Ah, que legal. E a linguagem responsável de um arquiteto. Né? Sim. Eu acho que, às vezes, a gente fala sobre arquitetura da perspectiva plástica, ou da perspectiva plástica, onde
maior, menor, bonita, leve, pesada. Uhum. Isso são valores estéticos, assim, valores plásticos e estéticos, mas existe uma descrição ética de uma arquitetura. Sim, muito bom. Que eu acho que aí a gente tem que entender se é responsável ou não responsável. Às vezes não é irresponsável, mas a gente vê arquiteturas que são sim responsáveis, e a responsabilidade ela é visível ou ela é... eu acho que né? são 2 livros. Esse livro que eu trouxe, O Edifício, ele é um livro mais de teoria, né, sobre o edifício, edificação, né, acho que vale muito a pena, né? E esse do conceito atualizado, ele está muito relacionado, obviamente, ao tema, né? Recomendo bastante a leitura. Esse é um livro que tem distribuição gratuita pelo CAL, então quem tiver interessado pode passar lá no CAL e solicitar, né, um exemplar. E para finalizar, uma cidade. Eu acho na mesma linha da simplicidade, mas do valor de arquitetura, eu citaria Punta del Diablo, que é, para mim, um museuzinho de arquitetura contemporânea a céu aberto, onde muitos arquitetos resolveram ir e fazer ali o seu refúgio. E acho que é isso, já aproveita, está perto de toda aquela estrutura uruguaia ali, de outros afluentes, né, de Punta del Este, José Inácio, onde a gente vê as gradações da arquitetura servindo a diferentes propósitos. E em Punta del Diablo, uma cidadezinha onde a arquitetura muitas vezes serve ao propósito da própria manifestação do muito do bom, arquiteto. muito bom. Simples, sabe? Eu vou para o mesmo lado, né? Eu trouxe aqui para nós Montevidéu, que tem tudo a ver com o que a gente estava conversando, né? E com essas pessoas aqui que a gente citou, né? Ou seja, essa construção dessa arquitetura. É uma cidade que eu vejo muita semelhança com Porto Alegre também, na sua conformação, inclusive física, e, né, na sua estruturação. Né, e uma qualidade de vida assim, instalada, né, por gerações, né, a qualidade da cidade, das edificações também. Eu acho que eles conseguiram ter essa continuidade da qualidade da arquitetura sem grandes, né, interrupções. Né, o Museu Torres Garcia, né, tu mesmo citou, acho que é uma referência, né, importante, Cidade Velha, Pocitos, etc. Então tá aí. Ó. E com esse olhar de arquiteto, não é uma cidade desconhecida, claro. Mas eu acho que viajar para uma cidade dessas, com o olhar de arquiteto, entendendo essa, ou seja, compreendendo essa história e a participação nossa também, né, da nossa profissão na construção dessa história, né, é uma cidade que, né, vale a pena viajar. Vai a Punta del Diablo, né? E é engraçado. E depois ainda tem Colônia, então a gente pode seguir viagem. Né? E é engraçado porque nesses olhares, a gente, enfim, falou de Torres Garcia. E acabou mirando para o sul, que é nosso norte, não adianta. Então, Márcio, muito obrigado aqui pela presença. Né? Encerrando aqui, o Alexandre está hoje aqui com 2 minutos já aqui, Alexandre. Então, se a gente pudesse, se a gente pudesse, a gente seguia, né? Mas eu queria agradecer muito, né, a tua presença, muito obrigado. Né? Parabéns aí também pelo trabalho desenvolvido. Agradecer especialmente a quem está, né, nos assistindo e acompanhando. Né, que façam, né, compartilhamento, likes, né, que sigam aí os arrobas, né, nossos, né, ou seja, nossas redes, nos ajude a divulgar também, né, esse programa, né, passando aí os créditos, né, novamente, concepção e apresentação do programa, né, Thiago Holtzman da Silva, operação e edição do Alexandre Sebold, apoio cultural da Arcos Arquitetura e Consultoria, projetos, auditorias, inspeção predial, consultoria, regularização de imóveis e PPCI. E agradecer também a curadoria musical, né, do Irã Dudek. Muito obrigado, até o próximo episódio. Maravilha.